Na quinta-feira, hoje, dia 13 de maio de 2021, a gente tá pensando muito em Caio Paulista, na vitória do jogo de ontem, mas esse vídeo aqui não fala de jogo, fala de notícias. Na verdade, fala de jogo de sábado. Roger vai poupar ou não após a praticamente classificada, estar praticamente classificado na Libertadores. E Miguel, aconteceram coisas com o Miguel aí na terça e na quarta-feira que eu acabei não falando por causa do jogo. Vou trazer essas notícias também. Matheus Martins, Michel Araújo e a final da Libertadores também tá na pauta. Roda aí a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Minhas redes sociais estão aqui embaixo, e aqui embaixo, aí não aqui embaixo na tela, aqui embaixo na sua tela aí como um todo, tem um botão de like que você aperta. E me dá essa moral, vamos embora pra gente poder falar das notícias que serão publicadas aqui neste vídeo, nesta quinta-feira, dia 13 de maio. Bem, e para começar, a primeira dessas notícias é sobre a final da Libertadores. A Conmebol anunciou que a final da Libertadores e da Copa Sul-Americana também serão no Estádio Centenário de Montevideo. Bem, na nota oficial lá que a Conmebol divulgou, destacou que o Uruguai é um país que está com boas condições sanitárias, enfim, vai estar praticamente todo mundo vacinado até julho e etc. Isso favorece as finais serem lá. Bem, efetivamente, né? Vale destacar nesse ponto de que a final vai ser no dia 20 de novembro, vai ser no Uruguai, a gente ainda não tem a certeza da presença de torcida, a gente espera que o Fluminense esteja lá e que a gente também esteja. É no dia 20 de novembro, como eu falei, a final da Libertadores, no final do ano, o Estádio Centenário deve passar por algumas reformas e vale destacar também a boa relação entre o Uruguai e Conmebol, já que foi o Uruguai que fez a doação das vacinas para a Conmebol aplicar em alguns times. O Fluminense recusou essa aplicação, né, por uma questão de Brasil. O Atlético Goianiense foi vacinado também por essas vacinas do Uruguai, então a relação tá assim. Outro destaque, a Conmebol também adiantou que a final da Libertadores de 2022 será em Guayaquil, mas mais importante do que isso no cenário brasileiro é a final da Sul-Americana sendo em Brasília, né? Interessante vindo pro Brasil a final da Sul-Americana, mas pouco me importa porque eu quero estar em Guayaquil em 2022. Na verdade eu quero estar em Montevidéu em 2021, né? Se estiver nas duas não tem problema não. Vamos para a próxima. A próxima notícia é sobre Michel Araújo, a apuração do Netflu. Matéria do Paulo Brito com o título: Fora dos planos, Michel Araújo deixará o Fluminense em junho. Bem, qual que é o cenário? O Fio já tinha comentado sobre isso no canal 20, de que Michel Araújo só iria em junho, para o Al-Waqf da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, o time treinado por Odair Hellmann. O Fluminense vai emprestar Michel Araújo para lá, porém ele tá mantendo a forma física no Fluminense ainda, porque lá não tá tendo campeonato no momento, parou, né, e enfim, eles estão de férias e voltam no mês de junho, ou seja, Michel chega lá em junho para poder treinar. Então essa é a explicação do porquê que ele tá treinando com o Fluminense, mas não está jogando, já está emprestado. Na minha opinião, o Fluminense poderia ter relacionado ele para Libertadores. Não acho que estaria à frente de muitos jogadores que estão jogando, principalmente nas pontas. A gente hoje, considerando a posição das pontas, a gente tem 4 pontas que tem rendido: Luiz Henrique, Gabriel Teixeira, Kaique e Caio Paulista, né? O 1/1 homem-gol do Fluminense. E no meio de campo também não teria muita vaga certeira para Michel Araújo, não. Nenê começou bem, caiu agora, você tem Casares e Ganso tendo boas entradas. Então, assim, poderia estar relacionado? Poderia, mas mais pro VDM ativado. Mas para efetivamente jogo, hoje o ideal é Michel Araújo ser emprestado mesmo, para poder ganhar tempo, além do dinheiro que vai entrar. Segundo as notícias, o Fluminense recebe $350 mil pelo empréstimo de Michel Araújo para o time de Odair Hellmann lá nas Arábias. Próxima notícia. A próxima notícia é de Roger, comentando se vai ou não poupar no jogo contra o Flamengo no próximo sábado pela final do Campeonato Carioca. Como eu estava no Maracanã, eu não pude acompanhar a coletiva de Roger Machado na quarta-feira, né? Não deu tempo de eu acompanhar a coletiva dele. Porém, a gente pode inferir que, pela fala dele, vou ler a fala dele, é melhor. Na quinta-feira, hoje, né, a gente vai ver sobre poupar ou não. Hoje eu só quero curtir um pouquinho esses 3 pontos importantes. Eu tenho um grupo forte que sempre que foi chamado para entrar no campo rendeu bem. Desde lá, dos meninos no início do estadual, com um grupo diferente pelo recesso de 10 dias. Hoje não me preocupa em nada os que vão para campo, porque estamos sempre bem servidos.
Ou seja, vai ter uma reavaliação hoje, provavelmente, e essa notícia de se vai com titular ou não deve sair só na sexta-feira após algum treinamento de Roger para saber quem tem condição física. Algo que o Roger falou e eu concordo, ele precisa fazer mais essa mescla, que é, hoje o Fluminense, a gente pode até dizer que o Fluminense tem 16 jogadores com franca possibilidade de serem titulares. Que, Gabriel? Eu exagerei em 16, talvez 15, que são os 5 que estão entrando direto, né? Você tira Bobadilha no lugar de Fred, é óbvio que não, mas Gabriel Teixeira, Caio Paulista, Casares, são 16, porque até o próprio Ganso e o Wellington têm entrado sempre. E numa possível entrada de titular, não cairia muito o nível do time, nenhum desses entrando. Então, é óbvio, né? Você vai falar, Gabriel, mas tirando o Kaique, é óbvio que cai. Não, sim cai, mas não é que o que vem do banco entra muito mal e tá muito mal. A gente tem um nível ali considerável. Eu acreditaria que Roger deva poupar um ou outro jogador, talvez um Martinelli, até pela questão da estafa física dele, talvez faça algum teste com Calegari e com Samuel Xavier, mas é uma final com o Flamengo, não é muito um lugar para você fazer testes, né? Então, acreditaria numa poupada de Martinelli, talvez algum dos mais veteranos, talvez até use a desculpinha de poupar Nenê contra o Flamengo para botar Casares ali pelo meio, ou até o Paulo, né, o Ganso, para poder fazer um teste ali, né? Um teste velado, né? Sem Nenê. Que, não tô querendo tirar Nenê do time titular. Mas eu não posso tirar assim do nada, né? Vou testar, então vou dizer que tá poupado, etc. Enfim, a gente só vai ter notícias sobre isso na sexta-feira, mas existe a possibilidade de ter jogadores poupados. O último assunto são notícias ainda decorrentes de Miguel. Vamos lá. Primeira, eu vou na ordem cronológica, ok? Primeira coisa que aconteceu que eu não tinha comentado aqui. O pai de Miguel vai processar todo mundo, vai processar jornalista, lá o Pedro Rangel, vai processar o Fluminense, o Vasco, tá distribuindo processo aí pra todo mundo. Não me processa não, por favor, porque eu tô processando até uma empresa aí, dá maior trabalho o negócio de processo. Então, pelo bem de nós dois, é melhor a gente nem abrir isso, o pai de Miguel. Eu também não falei nada pra te agredir assim, você deva me processar. Mas enfim, o pai de Miguel, o advogado, né? Ele é advogado, vai denunciar o Fluminense e o Vasco ao Ministério Público da Infância e da Juventude. Que qual que é a lógica? Para quem não sabe, existe um contrato, que não é um contrato oficial ali e tal, mas é um acordo, em que quando teve a confusão entre o Euriquim e o pai de Miguel, e o jogador voltou pro Fluminense, teve um acordo entre Fluminense e Vasco, e algumas notícias dizem que o pai de Miguel tinha ciência e ele nega, de que houvesse uma divisão ali do jogador. Que 60% ficasse com o Fluminense, 10% permanecesse com o Miguel e 30% fosse pro Vasco. Qual que é o problema disso? Isso não pode ser feito com jogadores que não têm idade para ter um contrato assinado ainda. Com isso, o pai de Miguel garante, tá até na matéria do Netflu, de que não sabia desse acordo e agora vai processar justamente pelos clubes terem feito essa divisão, e isso consideraria algo como se fosse um trabalho, imagino eu, e considerando um trabalho, vai pra infância, pro Ministério da Infância e da Juventude, Ministério Público da Infância e da Juventude, o que seria considerado trabalho infantil. Bem, esse caso vai dar muito pano pra manga, muita confusão ainda. O Fluminense, no seu portal da transparência, tinha 90% do jogador lá assinado. Por quê? Porque o contrato oficial, imagino eu, constava 90%. O Fluminense precisa dar explicações sobre isso também, né? Não sei quanto tempo vai demorar para dar explicações até receber o processo, enfim. Como vai fazer pra gente ver o lado do Fluminense também. O Vasco, um ex-gerente do Vasco, numa matéria do portal UOL, disse que, vou até ler aqui o que ele fala, eu confirmo que existe o tal do documento. Quem tá falando de dirigente é o Álvaro Miranda, filho de Eurico Miranda. Inclusive tem uma cópia desse documento. O pai, porque queria aumento, pediu a liberação. Como tínhamos contrato de formação em vigor rigorosamente em dia, não liberamos. Mais pra frente, recebi a ligação do Marcelo Teixeira, ex-diretor da base do Fluminense. Na época, tínhamos acordo entre os clubes formadores que ninguém poderia pegar jogador de outra agremiação com contrato em vigor. Então, falei que só liberaria mediante algum percentual para o Vasco como clube formador. E aí firmamos 30 para o Vasco, 70 para o Flu. O pai do atleta não tem direito nenhum sobre os direitos federativos. Miguel era 100% do Vasco, que era o clube que registrou. Então, para fazer o contrato para ceder direitos, não precisa da anuência do pai. O acordo foi firmado de clube para clube. Se ele,
não tinha ciência, né? O pai de Miguel não tinha ciência, aí eu não sei. Caberia ao Flu passar pra ele, né? Mas firmei isso na época com o Marcelo Teixeira. Ele pode confirmar. Inclusive, se ligar para o Vasco, este documento está lá assinado pelos presidentes dos dois clubes. Ou seja, existe o acordo, segundo Fluminense e Vasco, e até o próprio pai de Miguel diz que não sabia, mas não dá a entender de que não existe esse acordo, né? Só diz que não sabe. E é uma confusão gigante. Isso vai se prorrogar bastante tempo na justiça. Pode esperar. Miguel foi ativo em rede social. Se não quiser falar aqui com Raiz Tricolor, Miguel, pode falar, tá? Não fica falando só no Twitter, não. Foi corrigir jornalista, tentar corrigir, mas aí com português também todo errado. Enfim, uma confusão danada de um jogador que tinha tudo pra ser promissor e que tem tudo agora pra virar um novo Robert. Enfim, né? Aí o Fluminense tomou uma decisão especificamente de campo, né? O Globoesporte.com publicou que com o afastamento ali, entre aspas, de Miguel, né? Não foi o Fluminense necessariamente que afastou, o jogador parou de treinar e etc. Com essa saída de Miguel do elenco profissional, abriu-se uma vaga e Matheus Martins foi reintegrado ao elenco profissional. Ele jogou ali a segunda partida, né? Ele estava com a seleção sub-17, Matheus Martins, que é da mesma geração ali de Kaique, se destacou muito, tanto que ele estava na seleção brasileira no início do Carioca e Kaique não. Ele chegou a jogar o segundo jogo ali um tempinho, mas não teve muitas chances ainda no profissional. Ele estava sendo treinando ali junto com a galera do Sub-23, né? E, enfim, voltou para o profissional agora e deve ser um daqueles jogadores que, assim, quando o Fluminense não relacionar nenhum jogador titular, vai pintar no banco. Ah, Gabriel, tem que dar chance logo para ele. Calma, o moleque tem 17 para 18 anos, tranquilo, deixa ele se desenvolver, deixa com calma, tem contrato longo, não tem a necessidade de já colocar o moleque, até porque, como eu falei lá no início desse vídeo, os nossos 4 pontos estão dando conta do recado. O mais novo tem 17 e já tá vendido. Então, vamos segurar para poder ir com calma. Mas já aconteceu isso. Matheus Martins está integrado ao elenco profissional e Miguel é carta fora do baralho. É isso. Não se esquece de dar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. E aqui do lado tem 2 vídeos, ó. Você pode assistir um ou outro, só clicar em cima, ó. Clicou e abriu. Beleza? Muito obrigado a todos. Saudações tricolores. Espero que você tenha ficado bem informado. Até a próxima. Valeu!